Iniciando os trabalhos da tarde, vamos a uma palestra técnica com o tema Curva de maturação de citros versus ano versus clima, frutas de mesa. A palestrante tem experiência de 25 anos em indústria cítrica, envolvendo as áreas de engenharia de processo com foco em P&D, produção, garantia da qualidade e controle da qualidade. Experiência na implementação e manutenção do sistema de qualidade em conformidade com a norma ISO 9001 na indústria cítrica e implantação de sistema APPC para os processos de fabricação de suco e pellets. Experiência em desenvolvimento de projetos de pesquisa, contato com fornecedores e busca de novas tecnologias. Experiência em preparação e aplicação de treinamentos operacionais e técnicos relacionados aos processos de fabricação, programas de qualidade e extração de suco. Participação em comitês técnicos internos à empresa e específico do setor. AB Citrus, Associação Brasileira dos Exportadores de Citros, entre 2000 e 2002. Ela também tem conhecimento dos produtos e subprodutos da indústria cítrica e legislação básica aplicável à indústria de alimentos e em gestão de projetos e aplicação de técnicas e ferramentas estatísticas. É com imensa honra que recebemos para proferir essa palestra Daniela Carfan. Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa casa que a gente gosta tanto, do Centro de Citricultura. E pela primeira vez eu estou palestrando num evento de citros de mesa, né? É um desafio que a Lígia me colocou, que foi uma indicação dos meus colegas aqui do Centro de Citricultura, que acho que pelo um pouquinho do meu histórico que foi falado, eu trabalho na JBT já há quase 20 anos, há 19 anos, e trabalhei em indústrias de citros. Então, na verdade, eu vou compartilhar com vocês muito da nossa experiência, da nossa vivência de citros, como vários de vocês, com um foco mais direcionado para o processamento industrial. Talvez vocês vão dizer, mas poxa, Daniela, nós estamos num evento de citros de mesa. Só que o Lucato, hoje de manhã, ele iniciou a palestra dele, a abertura, dizendo que nós estamos num momento bastante crítico da citricultura, né, com as doenças, com a queda de produção. Os nossos colegas mostraram tantos estudos com a questão de resistência a alguns produtos, a queda da produção na Flórida. O que nós vemos aqui, né, pesquisa, inovação e parceria, foi isso que o Lucato falou hoje de manhã. Então, acho que nós estamos aqui para isso, para unir esforços num setor que é extremamente importante. Então, neste contexto, eu vou falar um pouco, o objetivo dessa minha fala, nesses minutos, eu vou mostrar para vocês um pouco deste programa de caracterização de citros, que a empresa JBT tem já há mais de 30 anos. Na verdade, este ano a gente completa 30 anos fazendo esse tipo de estudo, que eu vou compartilhar com vocês. Alguns dados estruturados a gente tem dos últimos 20. E eu chamo a atenção, pessoal, eu não sou agrônoma, eu sou engenheira de alimentos por formação, mas eu acho que a gente tem um grande desafio e eu convido a todos a refletirmos juntos os impactos do clima, da maturação, na qualidade da fruta e, consequentemente, do suco e seus ingredientes. Então, eu convido vocês para essa reflexão, esse contexto que eu trago para essa tarde. Só colocando uma atualização, né, a nossa empresa JBT, para quem não conhece, é a antiga FMC Technologies, que, por sua vez, já foi FMC. Então, até passei no stand e ainda comentei com os meus colegas. Nós já fomos FMC um dia, tivemos uma cisão para a parte de FMC Technologies, e a última cisão aconteceu em 2008. Esse é o nosso fundador, o John Bean, por isso de John Bean Technologies. É uma multinacional americana que fabrica equipamentos para indústrias de alimentos, em linhas de proteínas, em linhas de frutas e vegetais, e eu vou focar no nosso
carro-chefe aqui no Brasil, que é a extratora de citros, que é um modelo de negócio muito particular, onde nós alugamos as extratoras industriais para os processadores. E nós temos uma planta piloto que dá suporte a esses clientes. Então, é nesse contexto que eu vou colocar, só para que vocês conheçam a nossa empresa. Muitos falaram hoje, né, então só reforçando, pessoal, que acho que é esse o grande orgulho que todos nós aqui temos que ter. Acho que eu vi várias pessoas passando hoje com essa paixão, com esse amor que todos nós temos por citros, que não é para ser diferente. Nós somos responsáveis por mais de 1/3 da produção de laranja do mundo, como foi falado de manhã. A China é o maior produtor de citros, mas quando a gente faz o recorte em laranja, nós somos o maior, nós somos a maior produção global de suco de laranja e uma notável participação no mercado mundial. E dessa produção, mais ou menos 70% vai para a indústria. Então, é nesse foco também que a gente vai trazer os nossos estudos e pesquisas. Quando a gente olha o negócio de citros, pessoal, eu costumo dizer que a gente tem 3 grandes pilares, que é a produção, que isso é extremamente importante, o processamento industrial e a comercialização, exportação dos produtos. Ah, Dani, mas e a fruta fresca? Ela passa pelo industrial, ela não vai ser um processamento industrial, mas ela vai ter um processamento num packing house, num barracão, uma preparação dessa fruta para exportação. Então, a gente tem que conhecer muito bem como é que está a nossa produção, foi falado muito na parte da manhã. Eu vou falar um pouco sobre essa questão do processamento industrial, só que tudo isso que está para trás, pessoal, a gente tem que entender o que o mercado está querendo. Então, a grande mudança, o grande drive que vai direcionar todos os nossos esforços, que está para trás da cadeia, é o que o mercado está pedindo. Quem compra o suco, quem compra a laranja, quem compra os óleos e os ingredientes. Então, a gente tem que olhar lá na ponta e vir para trás, fazendo as adequações necessárias para que a gente seja o mais competitivo possível, né? Opa, passei um. Então, quando a gente fala do que a laranja, né, pode sair, eu vou focar em laranja, que é o carro-chefe, mas a gente pode fazer isso para todos os citros, para limão siciliano, Tahiti, grapefruit, tangerina. O que a gente vai tirar dessa laranja, dessa preciosidade nossa? O suco, que é o produto principal, que a gente pode fazer o concentrado, ou o suco pronto para beber, o integral, que nós chamamos do NFC. Nós podemos fazer os óleos cítricos, que aqui eu faço uma chamada especial para isso. Toda essa parte de ingredientes, no passado, quando eu entrei na indústria cítrica, a gente falava concentrado e os subprodutos, né? Ou os byproducts. Na verdade, não existe mais. Hoje, todos são produtos super importantes. Lógico que o suco ainda continua sendo o carro-chefe, porém, esses óleos estão subindo absurdamente. Quando eu entrei na indústria, na década de 90, 94, teve ano da gente ter que não ter o que fazer com o Delimonene não ser vendido, porque não tinha preço comercial. O essencial, a gente sempre comercializou na faixa de $2, $5 o quilo. Hoje, esse óleo está na faixa de $15. Então, assim, o mercado mudou muito. Na semana passada, acho que vocês acompanham, batemos recorde em cima de recorde do preço do suco na Bolsa. Então, o mercado ele está sentindo todas essas mudanças que estão acontecendo, que já foram comentadas na parte da manhã. Então, é importante a gente entender como que isso aqui também está evoluindo, para que nós que trabalhamos na industrialização possamos fazer a melhor recuperação e a melhor qualidade possível desses produtos. A polpa séptica, toda a parte dos sólidos que a gente chama, né, da casca, do bagaço, das fibras, enfim, isso aqui é todo o complexo que a gente pode extrair da laranja.
Dentro dos óleos cítricos, né, os óleos principais, o óleo essencial e de limonene, o oil phase e o water phase que saem do suco. Eu não vou entrar muito em detalhes, eu quis colocar esse slide, mas para a gente ver que existe uma gama gigante de aplicações desses produtos na indústria de alimentos, de cosmético, química, de defensivos, porque a gente aplica isso em muitos produtos. E eu chamei atenção para esse parâmetro de qualidade, que eu vou falar um pouco também sobre os parâmetros de qualidade do suco e do óleo, que é o que a gente chama do aldeído, que é um composto orgânico que dá a característica aromática nos óleos. Dentro deste conceito, deste contexto todo que eu comentei com vocês, onde a JBT entra como um parceiro estratégico dos processadores de citros, nós temos uma área de P&D que dá um suporte técnico, não só no Brasil, nós temos várias plantas piloto com esse objetivo, de dar suporte técnico, informações, capacitação, desenvolver extratora. E o que eu vou falar um pouco é deste programa de caracterização que a gente faz já há vários anos, tá? Essa é a nossa planta piloto em Araraquara, então a gente tem realmente as mesmas extratoras que os processadores têm lá na linha de produção. Acho que no vídeo da Mariana apareceu um pedacinho de uma extratora, então é uma extratora industrial. E esse é o nosso laboratório. Fica o nosso convite para quem quiser nos visitar, nós ficamos em Araraquara, tá? E essa é a nossa planta piloto em São Miguel de Tucumã, só que lá em Tucumã já o foco mais direcionado para limão siciliano, que é o foco da região. Mas é a mesma estrutura que nós fazemos de testes. Então, nós não fazemos tudo sozinhos, pessoal, porque a gente tem uma planta piloto para atender foco maior às necessidades dos nossos clientes, o dia a dia dos nossos clientes. Mas a gente tem parceria com muita gente. Por exemplo, hoje de manhã, o Geraldo esteve aqui, a gente tem parceria com o Fundecitros, participamos dos projetos temáticos da FAPESP, sempre com qual foco? O que aquele manejo, o que aquela variedade, o que aquele porta-enxerto está causando em rendimento e parâmetros de qualidade do suco, já que a gente tem uma unidade piloto que simula a condição industrial. Nós temos também parceria com o Centro de Citricultura, a Marinê está aqui, temos vários trabalhos em conjunto, ou seja, o Rodrigo, o Dirceu, o Dagoberto, onde a gente às vezes está testando alguma variedade nova, o que isso vai acontecer na hora que ele for processado nos seus produtos e subprodutos. E temos o laboratório para as análises fisicoquímicas também. Temos parceria também lá na Argentina, com a Estação Experimental Obispo Colombres, o INTA, e algumas outras startups para alguns projetos específicos que nós conhecemos. Por quê? A gente entende que, como uma empresa que está fazendo essa ponte entre o que a indústria precisa e capturar essas potencialidades das universidades e dos institutos de pesquisa. Então, esse que é o nosso foco principal. Muito bem, nesse contexto, né, eu quis mostrar um pouquinho da infraestrutura, de como a gente trabalha, como é que a gente faz essa caracterização dos citros para o processamento industrial. Basicamente, pessoal, quando a gente pensa assim, um citrus de mesa, ele vai ter algumas características que são relevantes para quem vai comprar, quem vai fazer a aquisição daquela fruta para consumo in natura. Então, o aspecto externo, a cor, a característica, o tamanho, a textura, a forma de descascar, são características, algumas, tá, gente? Eu pus só para a gente ver a diferença entre um e outro. Quando a gente fala para processamento industrial, a gente não precisa, o externo da fruta não é algo que vai nos preocupar, porque o que a gente gosta, eu brinco, né? Para nós o importante é a fruta por dentro, o que ela tem lá dentro, o quanto ela tem de suco, quanto ela tem de sólidos e qual é a qualidade que a gente vai tirar do suco e dos seus ingredientes. Então, assim, são coisas diferentes, mas são complementares, porque as pessoas que estão aqui, os produtores, as empresas que produzem os nutrientes, os defensivos, os estudos,
não dá muito para separar o que é mesa, o que é indústria. E em alguns momentos a gente também precisa direcionar, o caso que foi comentado da Lima Tahiti, por exemplo, que não pôde ser exportado, isso teve que vir, muitas vezes, para um processamento. Então, a gente tem que estar atento a essas duas questões. Mas, no nosso ponto de vista, vocês vão ver que a gente fala muito sobre rendimento e qualidade. Muito bem. Como que nós fazemos isso lá na planta piloto? A primeira coisa é a gente classificar a fruta, a gente prepara as amostras, tudo em triplicata, nós fazemos o processamento para calcular o balanço de massa daquela fruta, avaliamos o suco e avaliamos a fruta. Então, todo e qualquer relatório nosso, todo e qualquer estudo, pesquisa que nós vamos fazer, experimentos, a gente vai ter sempre essas três coisas. A caracterização da fruta, que eu vou mostrar, o balanço de massa e a avaliação do suco. Como é que é isso? A gente tem um classificador, aí a gente vai classificar a fruta, preparar as amostras, processar na extratora JBT. Eu não entrei em detalhes no princípio de extração, porque não é o objetivo dessa apresentação, mas basicamente a gente vai ter a extratora e um finisher, que é como se fosse o coador lá da casa da gente, é um filtro, onde nós vamos separar todas as frações da laranja. E podemos também fazer a extração do óleo da casca. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos a caracterização dessa fruta. Então, a gente pega sempre uma amostra representativa do lote, para ter o tamanho médio da fruta, espessura de casca, número de sementes e conteúdo de óleo. Esse é muito importante, eu vou falar mais adiante sobre isso, tá? Então, a caracterização da fruta a gente mede com paquímetro mesmo. Ô Dani, mas por que isso é importante? Porque a extratora, ela descasca a fruta. E os ajustes que são feitos, a gente pode descascar mais ou descascar menos. Isso vai influenciar em rendimento e qualidade. Por isso que é importante a gente também ter esse conhecimento, tá? A gente vai fazer a extração, o nosso balanço de massa na extratora, a gente separa em diferentes frações. Para quem não visitou uma fábrica de suco, não viu ainda, basicamente a casca ela é a parte externa, a casca e o fragmento de casca, onde a gente vai fazer a recuperação do óleo essencial. O bagaço, que é a parte interna, as membranas internas e as sementes, e a polpa, que é como se for, que são aquelas garrafinhas, os gominhos. Então, na extratora, extrator e filtração, nós separamos em 5 frações. E essas são as 5 frações de interesse para fazer aqueles produtos que eu mostrei logo no início. Então, da extratora, pessoal, eu não vou entrar em detalhes também, mas só para que vocês vejam as 4 frações que nós temos, a filtração, a polpa, o suco, que pode virar um NFC, pode virar um concentrado, enfim, todas essas caixinhas laranja são os produtos e os meus ingredientes. Então, a gente tem que observar que uma industrialização de citros ela é bastante complexa e a gente pode obter diferentes tipos de produtos e subprodutos. E o terceiro ponto, depois do balanço de massa e caracterização da fruta, nós vamos fazer a avaliação da qualidade do suco. Então, esses são alguns dos parâmetros de qualidade que nós usamos para avaliar o suco. E eu coloquei em negrito os mais relevantes, que é o teor de óleo no suco e a tal da limonina ou limonin, não sei se vocês já ouviram falar. Não é o D-limonene, é o limonin ou limonina em inglês. É um composto orgânico presente no suco, na casca, na laranja, que dá o amargor no suco. Então, nós vamos falar um pouco mais disso adiante. Então, nós fazemos todas essas análises e algumas outras análises na polpa e nos óleos também. Por que é importante? Porque nós, enquanto parceiros e fornecedores da tecnologia de extração,
eu posso setar a nossa máquina com diferentes ajustes, sempre buscando otimização de rendimento. Só que eu não posso oferecer um ótimo rendimento que impacte as qualidades, os parâmetros de qualidade. Ou seja, o meu cliente não adianta nada ele processar a laranja dele, ter um super rendimento de extração, só que depois ele fica com o suco parado porque ele não consegue comercializar. Então, nós temos que entender esse trade-off, né, esse equilíbrio, rendimento e qualidade. É o que a gente mais faz e estuda lá na nossa planta piloto. Esse é um modelo do nosso boletim, do nosso informativo. Tá? Então, assim, como eu comentei, nós vamos ter sempre 3 coisas, né? Nós vamos ter a caracterização da fruta, a gente vai ter o balanço, a gente vai ter o balanço de massa e os dados de qualidade. Todo e qualquer informativo nosso, isso aqui é público, quem quiser receber, depois pega o meu e-mail no final, a gente compartilha. Ou seja, a gente pega um lote de fruta, esse foi agora o último que nós entregamos, ó, dia 6 de julho, uma Hamelin, de Reixo 12, da região de Taquaritinga, óleo na fruta. Aí a gente coloca os settings da nossa extratora, né, quais são as setagens, como que dá os rendimentos e os parâmetros de qualidade que eu comentei com vocês. Isso é o que nós chamamos de curva, rendimento e qualidade, porque os nossos clientes, os nossos processadores, eles vão olhar para este gráfico, eles vão ter uma base, uma referência para tomada de decisão nas suas linhas de extração, nas suas extratoras. Aí vocês podem perguntar assim, Dani, mas e onde a gente entra com isso? Eu acho que está falhando um pouco ele não volta. Tá. Onde a gente usa isso no dia a dia? Para qualquer estudo que nós formos fazer, por exemplo, de estudos de novas variedades, estudos de novos porta-enxertos, qualquer coisa, nós sempre vamos seguir este padrão de caracterização de fruta, de balanço de massa e parâmetros de qualidade. Sempre assim. Aí eu queria comentar uma coisa, quando a gente fala em relação a influência do clima, da maturação, como é que nós criamos essas nossas curvas. Eu trouxe as últimas 5 safras, só para a gente fazer uma reflexão. A safra de 2019, não sei se dá para enxergar bem aqui, 84% de primeira florada. Para nós da indústria, isso é uma bênção. Uma fruta homogênea, uma fruta madura. Isso é muito mais fácil de você ajustar a fábrica e fazer a obtenção dos seus produtos. A partir de 2020, nós começamos a ter floradas misturadas, né, de primeira e segunda, até terceira, com 12%. Em 2021, 20% de terceira florada. Em 2022, menos, mas ainda acima de 10% de terceira florada. O que significa isso para o processamento? Né? Se a gente pegar aqui a última safra, estou sempre referenciando o programa sensacional do Fundecitrus de estimativa, mesma coisa, nós estamos com 16%. O que ocorre quando o colhedor, as turmas de colheita vão para a colheita, com certeza isso vem junto. Né? Só que do ponto de vista de desenvolvimento, essa fruta aqui e elas estão diferentes no momento de desenvolvimento e para efeito de processamento industrial, isso é extremamente um complicador. Outro fator importante é a questão do tamanho da fruta. Em função das condições climáticas, da redução de chuva, né, nos últimos anos, a gente observou uma queda no tamanho de fruta. Aqui dá 285 frutas por caixa, que é um número que na indústria a gente usa bastante. Esse ano já vai para 247. É muito diferente uma fruta média de 285 e uma fruta de 247, 143 para 165. Quem não é da área vai falar, nossa, mas isso é parecido, né? Que diferença faz isso? A extratora, ela processa unidade, ela não processa peso.
Então, quanto menor o tamanho da minha fruta, mais eu tenho que processar. Então, a minha produtividade fica reduzida. Então, isso aqui foi um complicador enorme. O ano de 2021 foi um ano extremamente complicado para quem precisava fazer o processamento industrial. Então, a gente entende que são vários fatores que vão complicando uma boa performance, digamos assim, do setor. E para completar, pessoal, a questão do suco, né, que é o produto principal ainda, é um desafio muito grande para todos nós, para quem produz a laranja, para quem processa ou para quem vende e depois vender os seus produtos. Por quê? A quantidade e a qualidade dos frutos, a gente está sofrendo muito com isso. Então, a gente está vendo, né, uma queda na produção. Eu sou da época das grandes safras, né? Já estava na indústria na super safra de 1999, 2011, teve aquelas safras marcantes para a gente. A gente acredita, né, até por conta do Juliano, falou isso bem em maio, a gente não tem uma previsão de ter safras muito maiores do que 350. Isso começa a criar alguns problemas, porque começa a faltar produto, começa o preço a aumentar. Do que nós conhecemos também, eu não sou da área de vendas, mas se um produto aumenta muito também de preço, você pode começar a ter outros substitutos. Quem comprava está muito caro, então você começa a dar um desequilíbrio e uma confusão nesse mercado, nos preços. Acho que de manhã, acho que você também comentou sobre preço de laranja para a indústria, para a mesa. Então, as relações estão meio estranhas dos produtos, muito por conta de tudo isso que está acontecendo. E o greening, né, no último relatório do Fundecitrus, existe realmente uma projeção de você ter pior qualidade da fruta. Alguns estudos, alguns artigos científicos foram feitos mostrando que você tinha um limite ali, um limiar de 20% a 25% que não se detectava a fruta com greening. O problema é que talvez em algumas regiões a gente já esteja passando dessa quantidade e por isso estejamos sentindo já impactos na qualidade do suco, no teor de limonim que nós chamamos, que está muito elevado nesta safra. Então, o que é importante nós sabermos? O grande desafio são variedades para atender as demandas do NFC, né, Marinês? Todos os estudos que vocês fazem é para isso, ter fruta boa, com boa qualidade o ano todo, com sólidos, porque o NFC tem um BRICS mínimo para comercialização e tem um sabor adequado, que a gente não pode ter o limonim. E o limonim a gente sabe que ele vem por conta de fruta verde, fruta que não está desenvolvida. E o greening, por conta da bactéria que interrompe a seiva elaborada, o floema, a fruta não desenvolve, ela fica com BRICS baixo, acidez elevada e limonim elevado. Então, o greening realmente é um problema, não só para a produção, que a gente tem queda de produção, mas aquela fruta que chega, ela também tem problema de qualidade. Isso aqui é um exemplo, né, só para a gente ver, quando eu tenho frutas maduras e frutas verdes, a gente tem que fazer um ajuste o mais frouxo possível para que a gente possa conseguir fazer a qualidade. E quando a gente fala também do óleo disponível na fruta, como eu comentei lá no início, o aldeído ele tende a ser melhor nas variedades tardias do que nas precoces e também em regiões com boa amplitude térmica. O que significa? Se eu tenho noites frias e dias quentes, o aldeído tende a ser melhor. E também com essas mudanças climáticas, com as temperaturas que a gente tem, isso também tem afetado a qualidade do óleo essencial. Então, nós temos desafios tanto na parte de quantidade, de disponibilidade de matéria-prima e a qualidade da matéria-prima. Por isso que nós estamos aqui, por isso que tem esses eventos e por isso que a gente estuda e faz pesquisa para trazer as respostas. E para finalizar, como que a gente tem esses dados? Eu trouxe o consolidado dos últimos 20 anos desses boletins que eu fui mostrando para vocês. Então, um exemplo, este programa, para que vocês vejam, a gente chama de caracterização da fruta, ele é feito somente com fruta média.
Então, aqui eu tiro, né, esse programa, ele tira a influência da variação do tamanho, porque senão eu não posso comparar ano com ano. Então, ele é feito sempre com fruta média e sempre nas mesmas condições. A gente até brinca, né, que lá na planta piloto nós fazemos os testes na CNTP, nas condições controladas, porque a única variável que a gente quer pôr no processo é a regulagem da extratora para que o nosso cliente possa fazer a melhor decisão na fábrica dele. Então, a gente observa lá desde 2002, a gente observa que teve como se fosse um valezinho aqui, né? A gente teve uma queda nos valores médios de BRICS, tá? E parece que tem tido uma melhora esses últimos anos. Mas, de novo, para nós, esse aqui não é o foco principal do nosso trabalho. Nosso trabalho é sempre observar as eficiências das diferentes regulagens da máquina, mas eles ajudam esses parâmetros da fruta a que nós façamos algum entendimento de outras questões. Quando a gente fala de acidez e reixo, né, já fica um pouco mais difícil de nós analisarmos, porque nós fazemos os testes ao longo da safra, seguindo a variedade principal. Ou seja, nos meses de maio, junho e julho, nós processamos predominantemente Hamelin, depois a Pera Rio e depois as tardias. Então, a gente não tem uma curva perfeita de maturação. A gente chamou de curva de maturação essa apresentação, mas para trazer essa reflexão que nós acompanhamos a safra, mas nós não temos todos os detalhes da acidez e do reixo ao longo da safra, porque a gente está sempre no momento típico da safra. Agora, o que é interessante trazer para vocês é essa questão de óleo disponível na fruta, que isso para a gente é muito relevante, né? Nós temos as variedades Hamelin, Pera Rio e as tardias, Valência e Natal, que tem uma diferença bastante significativa. Então, eu brinco também, quando eu faço as reuniões com Fundecitrus, com os agrônomos queridos, vamos trazer uma variedade precoce, com mais sólidos, com mais óleo, com mais suco, né? Porque a Hamelin, de verdade, ela é uma variedade bastante interessante do ponto de vista de produtividade na fazenda, né? na produção, mas para a indústria, ela é meio complicadinha para a gente, porque é aquela variedade que tem pouco suco, tem pouco sólido, tem pouco óleo, tem pouco tudo. Então, a gente precisa começar a safra com ela, mas a gente gostaria também de ter melhores variedades precoces. E o que é muito importante para a indústria é quando nós falamos na tal da caixas por tonelada. Então, na verdade, é uma somatória de BRICS e porcentagem de suco, que eu vou saber qual vai ser o meu rendimento, e vocês observam que isso é muito variado de ano para ano. Cada um desses resultados aqui é uma média de 4, 5 testes que nós fazemos por ano, por variedade, mas a gente observa, olha, que a Hamelin, de fato, é aquela variedade que custa mais para ser feito um suco. Então, um suco feito de Hamelin, ele custa mais. E, normalmente, é aquele que tem mais problema de qualidade por conta de ter limonina e tudo mais. Então, eu quis trazer para vocês, pessoal, mais uma reflexão, né, como eu comentei, do nosso programa, do que a gente pode entregar para vocês. Com relação às nossas referências técnicas, que eu gosto sempre de compartilhar também, a gente usa muito o Fundecitrus, Citrus BR, o SJ, onde que tem as referências de produção mundial, o GECONSE e o pessoal da Exalc, que tem revistas ótimas, com informações bastante úteis para a gente. E não podemos deixar de falar do livro Citrus, que já há muitos anos é a referência, é o nosso livro de cabeceira, e esse que é o capítulo, né, 28, onde fala da produção industrial, a gente usa como referência na indústria. E os meus agradecimentos às empresas que eu já passei, a antiga Citrovita, que hoje é Citrosuco, na unidade de Catanduva, e como eu comentei no início, a gente precisa de parcerias, a gente precisa de apoio. Tudo isso que eu compartilho, a gente deve muito aos processadores, às empresas do setor, institutos de pesquisa e universidades, que nós vamos reunindo essa informação e vamos trazendo essas reflexões cada vez mais consistentes. E eu sou filha da Universidade Pública,
pública, fiz a minha graduação em Rio Preto, na Unesp, fiz meu mestrado na Federal em São Carlos e estou fazendo meu doutorado na Unesp em Araraquara. Também agradeço demais à Universidade Pública que nos proporciona tudo isso. E aqui eu deixo os meus contatos, caso vocês precisem, meu WhatsApp também, caso vocês queiram agendar uma visita, queiram receber os nossos informativos. Eu espero que essa reflexão sirva para conversas futuras e que a gente possa realmente ter boas parcerias no intuito de fortalecer cada vez mais esse segmento que é tão apaixonante e que é tão importante para o nosso Brasil e gerando divisas no mundo todo. Muito obrigada. Uma salva de palmas para Daniela Carfan.